Havendo número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Eduardo Moura para secretariar os trabalhos. Ata da 103ª sessão ordinária, em 6 de outubro de 2009. Presidência dos senhores vereadores Jorge Felipe, presidente, e Stepan Ercecian, primeiro vice-presidente. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores João Cabral, Tereza Berger, Tio Carlos, Paulo Pinheiro, Dr. Carlos Eduardo, Chiquinho Brazão, Renato Moura, Adilson Pires, Patrícia Amorim, Ivanir de Melo, Dr. Eduardo Moura, Tânia Bastos, Marcelo Piuí, Dr. Jorge Manaia, Jorginho da SOS, Professor Washington e Jorge Felipe, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente, e ocupa o lugar de secretário a senhora vereadora Patrícia Amorim. Encerra-se a sessão às 16h24. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o nobre vereador Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Ivanir de Melo, senhores vereadores presentes, funcionários da casa, eu estou tentando manter aqui a minha rotina de todo dia falar um pouquinho para fazer jus ao nosso trabalho, que se nós não discutirmos aqui, aonde vamos discutir? Eu venho hoje aqui, senhor presidente, para lembrar um pronunciamento que fiz aqui há poucos meses atrás, quando da aprovação nesta casa do projeto de lei que criou as organizações sociais aqui no Rio de Janeiro. Eu e mais alguns poucos vereadores votamos contra a aprovação do projeto que autorizava o governo a habilitar empresas como organizações sociais. Perdida a luta aqui, a maioria dos nossos colegas acharam que era um bom caminho para o município do Rio de Janeiro, foram autorizadas as habilitações e começou o processo. Eu disse aqui no microfone que estaria vigilante em relação a esse processo. Nós sabemos que esta Casa Legislativa tem uma comissão, tem várias comissões, tem 22, se não me engano, comissões permanentes, que estão sempre tentando fazer algum trabalho de fiscalização do trabalho do Executivo. A Comissão de Saúde, que é presidida pelo vereador Carlos Eduardo e composta pelo vereador Manaia, que está aqui presente por mim, esta comissão tem feito um trabalho, né, com as suas características. Cada um de nós, o vereador Manaia tem uma característica de trabalho, eu tenho uma outra característica, o vereador Carlos Eduardo tem outra característica. Cada um, à sua maneira, tenta levar adiante o trabalho de fiscalização. Muitas vezes, o trabalho é feito de uma maneira por um vereador, é feito de outra maneira por outro. Às vezes, não concordamos com a mesma maneira de fazer o trabalho, mas cada um tem tido a oportunidade de exercer o seu mandato e o seu trabalho na comissão de maneira democrática. E eu tenho dito aqui que uma das coisas que eu iria o tempo todo ficar em cima era em relação à execução do projeto das organizações sociais.
Já vim aqui anteriormente fazer uma crítica, que foi até depois um erro cometido pela Secretaria de Defesa Civil, Secretaria da Casa Civil, em relação à habilitação das organizações sociais. Não estava sendo publicizado como foi combinado, quais eram as empresas, as pessoas jurídicas que se transformaram em organizações sociais. Posteriormente, o governo corrigiu esse erro e tivemos a oportunidade de ver a listagem das primeiras empresas que estavam se habilitando a se transformar em organizações sociais. Mas, para minha surpresa, senhor presidente, ontem, aliás hoje, dia 7, na página 22 do jornal o Globo, tem uma notícia que me deixou profundamente preocupado. O título da notícia é Prefeitura quer parceria com organizações sociais em Manguinhos. Essa parte da notícia, nós até já sabemos que lá na área de Manguinhos está sendo tratada a passagem para uma organização social que já trabalha diretamente lá como ONG. Mas o que me chamou a atenção, senhor presidente, é no final da notícia, a segunda parte da notícia, que diz o seguinte: a primeira organização social a assinar contrato com a Secretaria Municipal de Saúde foi a Escola Paulista de Medicina, que ficará responsável pelo Programa de Saúde da Família nos bairros de Sepetiba, Paciência e Santa Cruz, na área 53, que é a primeira parte do modelo da proposta do governo do Programa Saúde Presente. No mês passado, diz a notícia, o juiz Eduardo Guzmão Alves de Brito, da 8ª Vara de Fazenda Pública, concedeu liminar, determinando a interrupção do processo de implantação das OS. A liminar, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, nunca chegou e todo o processo vem sendo realizado. Na decisão, o juiz argumentou que o problema do edital está na transferência para o particular em hospitais já existentes e dotados de corpo médico próprio, não das tarefas meramente administrativas, mas da própria definição dos métodos de trabalho, materiais utilizados e total de recursos humanos. A legislação do Rio prevê a criação de OS sem fins lucrativos para gerir unidades de saúde, educação, cultura, meio ambiente, esporte, ciência e tecnologia. Organizações semelhantes já funcionam em 3 estados brasileiros. A prática foi adotada ainda no Distrito Federal. Bom, então temos a notícia de que a primeira organização social assinou contrato com a Prefeitura do Rio de Janeiro, com a Secretaria Municipal de Saúde. Trata-se, portanto, de uma organização social de uma pessoa jurídica de São Paulo, chamada Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. O Diário Oficial de ontem traz, na sessão de despacho do secretário de Saúde, que submetemos à vossa apreciação o resultado da publicação do julgamento do processo seletivo. Ou seja, estamos tomando conhecimento que terminou o primeiro processo seletivo e que a Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, perfazendo uma pontuação de 74,5 pontos, ao valor de R$ 35.355.745, para um período de 12 meses. Homologado o resultado de julgamento do processo seletivo, referente ao edital número tal, para parcerias com as organizações sociais, para a P53, proferido pela Comissão de Seleção. Bom, tomamos conhecimento de que já existe uma organização social pronta para começar a trabalhar. Mas a nossa preocupação, que não é pequena, passou ao avaliarmos quem é a Sociedade ou Associação Paulista para o Desenvolvimento da Medicina. E baseado em levantamento feito exatamente onde ela atuava, que é em São Paulo, nós ficamos profundamente preocupados com as informações obtidas. E por isso, por não termos a certeza se a Secretaria de Saúde sabe ou não sabe do fato, acabamos de protocolar um requerimento de informações
ao secretário de Saúde, requerimento este que irá pela via normal, mas que tentaremos até pessoalmente entregar ao secretário para que a resposta seja urgente, porque perguntamos ao secretário uma série de fatos que conseguimos detectar através da rede da internet lá em São Paulo. Por exemplo, existe uma informação divulgada pela imprensa paulista e por alguns sites que trabalham com vereadores da Câmara Municipal de São Paulo, informação de que a referida organização estaria respondendo a uma ação civil pública por improbidade administrativa na gestão de hospitais públicos em São Paulo. Então, nos assusta que uma empresa que está respondendo a uma ação por improbidade administrativa, provado ou não, transitado em julgado ou não, mas de qualquer maneira é preocupante que a Prefeitura do Rio tenha entregue logo a primeira com este passivo pelo menos duvidoso. A seguir também informam alguns órgãos de imprensa de São Paulo e alguns sites de vereadores da capital paulista, de que esta empresa, ao fazer a licitação com o Estado de São Paulo, apresentou inicialmente uma certidão do CNPJ que não corresponderia à verdade. E aí entregou um segundo documento do CNPJ, e que neste número de documento, constava uma dívida de 21 milhões de reais junto ao INSS. Dívida esta que inviabilizaria qualquer tipo de contrato assinado com órgãos públicos no nosso país. E, finalmente, a informação de que o Ministério Público da União teria recebido denúncia no ano passado, estaria com uma ação em andamento, referente a esta instituição, que estaria respondendo a 22 ações e 43 títulos protestados em cartório. Parece, e eu estou falando parece, porque precisamos ter a certeza de todos esses fatos, que foram divulgados, estão devidamente catalogados através dos órgãos de imprensa, do jornal A Folha de São Paulo e de alguns sites e blogs de alguns vereadores da capital paulista. Parece que ou a comissão de avaliação não conseguiu ter acesso a esses dados, ou teremos problemas logo na primeira OS que foi oficialmente autorizada a funcionar como tal. Por isso, vamos aguardar a resposta da Secretaria Municipal de Saúde. É um fato realmente lamentável, porque acredito que, se já temos problemas em número suficiente aqui no Rio de Janeiro, com as instituições do Rio de Janeiro, vamos abrir espaço para que instituições de São Paulo venham para cá e diríamos que a instituição, se for verdade, todos esses fatos colocados, ela não teria nem um histórico, ela teria uma ficha, quase que em medicina chamaríamos isso de uma história patológica pregressa. Espero que haja algum engano, porque não ficaria feliz de ver os companheiros lá da Zona Oeste, da área 53, Paciência, Sepetiba e Santa Cruz, que tanto têm lutado para melhorar as suas condições de saúde, para ter uma gestão melhor do que a péssima gestão que existe hoje no Hospital Pedro II de Santa Cruz, para as enormes dificuldades para a rede de postos de saúde da Zona Oeste, da unidade importante lá, o Lincoln de Freitas, e outras unidades básicas, da baixíssima cobertura do Programa de Saúde da Família, fruto de um não desejo do governo anterior em implantar isso na cidade. Lamento profundamente que tudo isso que já ia mal venha a ser substituído por algo que é, no mínimo, duvidoso. Portanto, vamos aguardar o resultado do requerimento de informações e esperamos que todas as informações contidas nos jornais de São Paulo e nos blogs e sites de alguns vereadores da Câmara de São Paulo estejam enganadas e que esta empresa, esta pessoa jurídica, hoje já transformada em OS do Rio de Janeiro, não seja exatamente esta que está com esse passivo. Vamos aguardar e, oportunamente, voltarei ao microfone para saber do resultado da informação dada oficialmente pela Secretaria Municipal de Saúde. Muito obrigado, senhor. O próximo orador inscrito é o nobre vereador Eduardo Moura.
que dispõe de 10 minutos. Eu quero cumprimentar ao nosso presidente em exercício, Dr. Ivanir de Mello, meu eterno secretário de Saúde de Estado, senhoras vereadoras, senhores vereadores, imprensa, funcionários da casa. Nós estamos vivendo ainda, e provavelmente viveremos por algum tempo, esse momento de euforia por estarmos trazendo para o Brasil as Olimpíadas em 2016. Eu queria fazer, inicialmente, sobre isso um registro que eu acho que é importantíssimo. Eu julgo que não foi por acaso que nós conseguimos trazer as Olimpíadas para cá. Houve organização, houve determinação, houve planejamento, houve gestão. E às vezes somos muito econômicos para elogiar. Somos pródigos na crítica, mas os elogios às vezes são bastante comedidos. Mas quando eu vejo um trabalho como o que foi realizado, né, com uma estratégia que funcionou perfeitamente, eu acho que nós não podemos deixar de fazer esse registro. Porque fala-se muito em pé quente, em carisma deste ou daquele participante, mas se não houvesse uma gerência efetiva de projeto, e o projeto foi justamente o de trazer a Olimpíada para o Rio de Janeiro, em 2016, com certeza nós não lograríamos êxito. Então eu queria fazer esse registro, que eu acho que é muito importante e que nós não poderíamos deixar de dizer. Mas e agora? O que faremos? Será que é possível conseguirmos estar pelo menos entre os 10 primeiros no quadro de medalha em 2016? Será que nesses 7 anos, somente com o esporte, nós teremos condição de fazer com que tenhamos um desempenho que possa deixar-nos felizes? Eu tenho certeza que, se não juntarmos o esporte e a educação, isso será impossível. Não há tempo para que, através dos clubes, associações e secretarias precípuas do esporte, nós consigamos isso, se nós não fizermos com que o esporte tenha o seu desenvolvimento nas escolas. O esporte sozinho não conseguirá formar integralmente esse indivíduo sem a parceria da educação. E eu não estou sendo inovador quando eu falo isso. A prova está nos países de primeiro mundo, onde os grandes atletas saem das universidades, saem das escolas. Se houver esta parceria, o indivíduo será desenvolvido em suas competências, sejam elas cognitivas, sociais, pessoais e produtivas. Então eu acho que está na hora de nós aproveitarmos, né, esse momento, pela escolha do Rio de Janeiro para sediar os Jogos Olímpicos, e disponibilizar em nossas escolas esportes diferenciados para que o aluno, no período oposto ao que está em sala de aula, possa praticá-lo nas suas diversas modalidades. E assim possamos constatar o resultado destas ações daqui a 7 anos nos Jogos Olímpicos de 2016. O esporte, infelizmente, ele não é utilizado pelas instituições educacionais na proporção que deveria.
Através da prática esportiva, promovemos a socialização, a rotina, o cumprimento de regras, a disciplina, o romper limites, o saber ganhar, o saber perder e muitos outros quesitos. É uma fonte inesgotável de conceitos éticos e morais tão importante para a formação do indivíduo. E preparando para essa fala e fazendo uma pesquisa pela internet, nos sites próprios relativos a essa junção, eu pude constatar que quando eu falo em esporte, eu não estou me referindo à educação física, que inclusive eu creio que deva ser modificado alguns critérios que ela é ministrada, porque eu observo no meu consultório, eu sou pediatra e acaba que você, pediatra há muitos anos, você se torna herbiatra porque não tem outro jeito, porque as crianças crescem e ficam adolescentes. E a gente vê que a educação física, ela é às vezes ministrada, as aulas, de uma forma maçante e que eu acredito que tenha que ter modificações nessa política de aula, desse tipo de aulas de educação física. O esporte é uma ramificação da educação física, porém, ele deve existir independente dela. O professor de educação física deve, sim, proporcionar o conhecimento de cada esporte para que o indivíduo possa optar com competência qual esporte gostaria de praticar. E em suas aulas, fazer de forma lúdica a maneira de dar a sua aula. O esporte tem a magia de integrar o indivíduo, independente da classe social, raça ou religião. Então, eu acho que essa é uma oportunidade ímpar que nós temos para fazer esse incentivo para que hajam mudanças nesse status quo vigente em relação às aulas de educação física e a forma como o esporte é encarado por muitos professores. Para finalizar, senhor presidente, eu gostaria de dizer que venho observando um aumento absurdo dos casos de obesidade, tanto na infância como na adolescência, tanto por uma causa que é evitável e que nós vemos o quanto a alimentação está sendo feita de forma equivocada, como também por vermos os nossos jovens sentados em frente a um computador ou a uma televisão, seja assistindo ou jogando videogame. E nessa hora, novamente, eu acho que o esporte deve ser o maior aliado da educação para que nós possamos fazer com que essa quase epidemia, se já não é uma epidemia, um problema de saúde pública sério, que é a obesidade na infância, através de educação e saúde e através do esporte, isso possa ser modificado. Então, eu gostaria de agradecer por essa oportunidade, dizer que acredito muito que nós todos, vereadoras e vereadores que estão na casa, podem ajudar para que hajam mudanças, para que ocorram mudanças nessa situação que nós vivemos em relação ao esporte e à educação. Se nós não tivermos essa junção, nós com certeza nós teremos muita dificuldade para ocuparmos os primeiros lugares no quadro de medalhas em 2016. Muito obrigado e boa tarde. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão.
Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, meu presidente, vereador Stepano Jean, toda a mesa. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores e galerias composta neste momento pelos servidores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Parabéns. Primeiro eu quero fazer um preâmbulo no que é referente à Igreja Universal do Reino de Deus, instituição religiosa fundada em 1977, no Rio de Janeiro, e que hoje presente em 172 países, números de 2007, sendo que no Brasil tem 6.500 templos e 8 milhões de fiéis. A Igreja Universal, para mim e para seus fiéis, é uma casa abençoada, que vivencia a vida espiritual das pessoas e lhes ampara quando de seus problemas em âmbito familiar, profissional e social. Portanto, a Igreja faz parte de nossas vidas, por ser muito importante. Por isso, subo nessa tribuna para afirmar-lhes que a Igreja Universal do Reino de Deus é uma instituição religiosa, cristã, primitiva, isto é, baseada nos ensinamentos de Jesus Cristo e junto aos seus discípulos, aberta para todos os brasileiros e estrangeiros que porventura queiram seguir seus dogmas, sua doutrina e principalmente seguir os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Senhor presidente, reporto-me à sociedade carioca e brasileira, por intermédio dessa tribuna, para afirmar-lhes que a Igreja Universal do Reino de Deus não tergiversa quanto às suas responsabilidades, conquanto instituição pertencente à sociedade, porque, aberta a todos, a Universal concorda com aquilo que é definido na Constituição de 1988, que assegura que o Brasil é um país laico, palavra que significa o que vive no mundo ou é próprio do mundo em oposição ao que é eclesiástico. Ao pensarmos assim, evidentemente que não somos fundamentalistas, como apregou alguns próceres de outras religiões, e principalmente os barões e os editores da grande imprensa, que por questões mercantis e comerciais, atacam a Igreja Universal sem ao menos conhecê-la, sem ao menos ponderar sobre a nossa existência como agentes religiosos e sociais que lutam por uma sociedade justa, igualitária, livre e democrática. Não somos melhores ou piores do que ninguém, mas queremos que respeitem o nosso espaço e aqueles que acreditam nos nossos princípios, que formam um conjunto de 8 milhões de fiéis apenas no Brasil. Somos parte da sociedade brasileira e, como tal, queremos ser ouvidos, além de participar das questões nacionais, porque temos representatividade nos diversos segmentos sociais que discutem as conjunturas e o que é melhor para o nosso país, para o povo, porque a Universal, antes de tudo, é composta pelo povo. Não aceitamos ser tratados como cidadãos de segunda categoria e classe, porque nascemos nos subúrbios, nas periferias e no interior do nosso imenso Brasil. Não consideramos justo sermos maltratados pelos que se consideram aristocráticos, porque nossa origem não é a mesma dos que frequentam o jet set, a Roda Viva nacional e internacional, que vivem a pagear uma pretensiosa metrópole com o propósito de ela lhes conceder migalhas, como comprar casas em Miami, longe, obviamente,
de Nova York, Paris, Londres, paraísos lúdicos dos burgueses brasileiros, que equivocadamente consideram-se parte das altas rodas internacionais, fato que realmente não acontece com a grande maioria dessas pessoas que se consideram cosmopolitas, mas que, no fundo, são provincianas com complexo de vira-latas, como bem o disse o presidente Lula após a vitória do Brasil no que tange às Olimpíadas de 2016. Não estamos a pedir esmolas e muito menos licença para sermos integrantes legítimos da sociedade brasileira. Marchas religiosas com conotações políticas, como a que se deu no dia 20 de setembro, não nos incomodam, porque sabemos que fazemos um grande trabalho religioso, espiritual e social, e por isso não nos sentimos atingidos, apesar de eu, como parlamentar, ter responsabilidade com a sociedade carioca, o que me leva, neste momento, a fazer estas considerações. O organizador e líder da Igreja Universal do Reino de Deus, Bispo Edir Macedo, não deixou dúvidas aos bispos, pastores e obreiros, e a quem quisesse ouvir, que a Igreja não persegue as pessoas, as diferentes instituições religiosas e respeita o direito de qualquer cidadão professar a sua fé. O país é laico e que assim seja, conforme reza a Constituição brasileira. Respeitamos as minorias religiosas e étnicas. Muitos dos nossos pastores e bispos foram integrantes ou simples frequentadores de religiões diferentes, tanto no que concerne a doutrina, quanto no que tange a liturgia. Informo-lhes ainda que muitos fiéis da Universal foram integrantes de outras religiões, como a Igreja Católica, a Protestante, a considerada histórica, a Umbanda, o Candomblé, o Espiritismo kardecista e até mesmo de religiões orientais, como o Budismo, o Judaísmo, o Islamismo e Brahmanismo, obviamente que em menor número. Todos foram e são bem-vindos, porque acreditamos que todo ser humano é criatura de Deus e por isso merece todo o respeito e toda a nossa atenção. Senhor presidente, sei que no passado houve equívocos e exageros. Esses acontecimentos passageiros, com os quais nunca concordamos, que esta afirmativa fique clara, foram ações relativas à luta política para que a Igreja Universal pudesse crescer do que propriamente praticar a intolerância religiosa e a perseguição às religiões. Há muitos anos, volto a repetir, a Igreja Universal do Reino de Deus convive em paz com as outras denominações pentecostais e com todas as diferentes religiões que exerçam atividades no Brasil. Esta é a verdade. Tem de haver esta compreensão e boa vontade por parte da grande imprensa empresarial que nos combate, além de setores conservadores da classe média, do mundo acadêmico e até mesmo da política, o que é um absurdo. Não somos o que pintam. Pelo contrário, orientamos milhões de pessoas para que se comportem em sociedade por meio de boa conduta, solidariedade e respeito ao próximo. Afirmo-lhes mais, se não fossem os evangélicos, e particularmente os da Universal, a criminalidade, a degradação das famílias e o desassossego humano seriam muito maiores. Podem acreditar no que eu estou afirmando. Tenho experiência, porque antes de ser político, sou homem de origem humilde, conheço as necessidades e os desejos humanos. Visitamos favelas, periferias, presídios, creches, asilos e manicômios. Estamos presentes nos locais que muitos evitam ir. Levamos esperança e amor, alicerces dos ensinamentos de Jesus Cristo. Pregamos a palavra de Deus e a disseminamos para que as pessoas encontrem a si mesmas por intermédio desses ensinamentos. Portanto, levamos amor exemplificado em várias faces, traduzidas na paz,
na esperança, na cooperação, no respeito, na busca incessante de crescer espiritualmente e, consequentemente, materialmente, porque é fundamental que tenhamos condições de darmos sobrevivência e bem-estar aos nossos corpos, que são as catedrais de nossas almas e de nossos espíritos. A teologia da prosperidade, tão propalada pelos meios de comunicação, na verdade, é doutrina em que se denota a luta do homem para ter condições dignas de vida. Não é apologia ao dinheiro, à futilidade, à vaidade, ao materialismo, à soberba e à ganância, como também suscitar nossos adversários. A teologia da prosperidade é a busca de os religiosos da Universal e outros fazer com que as pessoas que estão em uma situação econômica e financeira críticas se levantem para que tenham a possibilidade, por meio do auspício de Deus, de ter controle de suas vidas e, por conseguinte, dar condições melhores de vida aos seus e aos que lhes rodeiam. Não somente a Universal busca o desenvolvimento social e econômico para seus fiéis e para todos os cidadãos. Os governos ideológicos, como os dos presidentes Getúlio Vargas, João Goulart e Lula, além de Leonel Brizola, Miguel Arraes, em âmbito estadual, também acreditaram ou acreditam em distribuição de renda e de riqueza. Todos esses governantes pagaram por pensarem dessa forma, com exílio e até morte. O presidente Lula, que governa o Brasil, sofreu e sofre perseguições de setores poderosos da economia e da mídia, que tem como ponta de lança a imprensa empresarial, que sistematicamente ataca sua governabilidade. Esses governos, se pararmos para pensar, acreditam e acreditaram em um país melhor para os brasileiros, o que não deixa de ser similar à teologia da prosperidade, guardadas as devidas proporções. A luta pelo desenvolvimento socioeconômico não deixa de ser a teologia da prosperidade, com outro nome ou vice-versa. Logo, as críticas por parte de grupos econômicos à teologia da prosperidade são infundadas, bem como a doação do dízimo, porque ninguém é obrigado a doar. Doa quem quer. Quem não quiser fazer a doação tem todo o direito, inclusive o de continuar a frequentar a igreja, assistir os cultos, o que nos deixa muito satisfeitos. Por sua vez, queremos, antes de tudo, que as pessoas compreendam que são muito importantes para a Igreja Universal, que tem um propósito incomparável, que é o de propagar, o de semear os ensinamentos da Bíblia Sagrada. Doações acontecem em todas diferentes igrejas, porque sem financiamento não há como manter suas existências e dar continuidade às suas obras de caráter religioso e social. A Igreja Universal é máter, porque cuida dos seus e, naturalmente, da sociedade. Os governos cobram impostos, o que não deixa de ser dízimos. Não haveria como os governos elaborar e executar projetos e programas sem os recursos dos impostos. O que quero asseverar é que instituição alguma existirá sem a contribuição da sociedade. A Universal pertence à sociedade e, tal qual aos seus governos e às diferentes igrejas, necessita de doações. Quem diz o contrário apenas para nos infamar, macular, comete hipocrisia, maledicência e prega certamente a intolerância religiosa. O preconceito social e, por que não, racial, contra os fiéis e seus líderes religiosos. Profiro essas palavras porque conheço muito bem a nossa elite econômica e financeira e sei do que ela é capaz. Para se certificar disso, basta ler e estudar a história do Brasil. Considero, todavia, que há uma grande confusão no que é relativo às doações e à teologia da prosperidade. Confusão esta que fique explícito, não causada pela Igreja Universal e seus pastores. Tornar essas questões complexas
por intermédio da propaganda veiculada pelos nossos adversários, é um meio concebido por eles para que nós fiquemos em uma situação de autodefesa constante, o que definitivamente não concordamos e, indubitavelmente, não aceitamos. A construção da obra a que nos propusemos continuará. E não importa o que os grupos econômicos que se tornaram adversários pensem ou deixem de pensar. A obra seguirá sua trajetória de acordo com as determinações do Templo da Glória do Novo Israel, sede mundial da Igreja Universal do Reino de Deus. Outro assunto importante que reporta aos que me ouvem é referente ao Estatuto da Igreja Católica, aprovado recentemente na Câmara dos Deputados. O Decreto Legislativo 1736, de 2009, trata do acordo entre o Brasil e a cidade do Estado do Vaticano, por intermédio da Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil, assinado em novembro de 2008. A matéria aprovada, segundo juristas e parlamentares, tem força de lei ordinária, o que para muitos a torna inconstitucional. A questão fundamental é que as outras religiões não podem ser tratadas de forma diferente da Igreja Católica, cuja sede, o Vaticano, é um Estado, no que resulta em uma discussão e negociação entre chefes de Estado, ou seja, entre o Papa e o Presidente da República, o Presidente do Congresso e o Presidente do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, outras religiões de igual importância que realizam atividades no Brasil, que é país laico, não têm acesso a uma interface efetiva junto aos poderes da República, o que é uma desvantagem no que concerne a ser linear e isonômico o atendimento dos interesses de todas as instituições religiosas. Autoridades afirmam que o acordo entre a Santa Sé e o Brasil apenas ratifica as normas cumpridas e anteriormente estabelecidas no país e que são relativas ao ensino religioso, à prestação de assistência espiritual nos hospitais e presídios e ao casamento das pessoas. Além disso, o Decreto 1736 fortalece o vínculo não empregatício entre as instituições católicas, questões trabalhistas, concede isenções fiscais, protege o sigilo de ofício dos sacerdotes e, o mais importante, garante a isenção tributária para os órgãos e entidades eclesiásticos. O Código Civil brasileiro, por exemplo, legaliza a união civil registrada em cartório. O casamento realizado pela Igreja Católica também tem de atender a esta exigência do direito. O acordo trata ainda de assuntos muito polêmicos. O ensino religioso facultativo, católico ou não, acontece que as escolas, faculdades e universidades católicas, de acordo com suas vontades e currículos, ensinam religião, o que é um direito, pois as escolas lhes pertencem. Entretanto, a instituição do ensino religioso facultativo nas escolas públicas não é democrática, pois não causa convergência para uma melhor relação entre as religiões. Os poderes republicanos têm de obedecer aos princípios constitucionais que definem que o Brasil é laico e que todas as religiões têm liberdade de expressão, bem como o cidadão brasileiro é livre para professar sua crença e fé. Queria pedir ao senhor presidente para que me desse mais um tempinho para concluir o pronunciamento, se for possível assim. Que nós estamos... Esse é o único momento que a gente não pode prolongar. Se Vossa Excelência quiser, eu concordo até que Vossa Excelência termine a sua leitura logo depois do início, porque nós estamos passando de uma parte da sessão para outra e regimentalmente nós temos que obedecer. Aí eu dou logo a palavra em seguida a Vossa Excelência, pela ordem, e Vossa Excelência conclui a leitura na parte de baixo. Eu peço esse obséquio. Concordo, obrigado. presidente. Muito obrigado. Esgotado o tempo determinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. Antes... A mesa dará ciência das proposições recebidas.
Requerimento número 429 de 2009 do vereador Eder Dantas requer à mesa diretora, na forma regimental, a constituição de comissão especial composta de 5 membros com prazo até o término da sessão legislativa, com a finalidade de acompanhar com críticas e sugestões os atos praticados pelos poderes públicos e privados envolvidos com a concessão da Marina da Glória. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Palavra pela ordem. Não havendo Pela para ordem, a presidente. matéria para o prolongamento, passa-se a ordem do dia. A palavra pela ordem, nobre vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 3 minutos. Muito obrigado, senhor presidente. Dando prosseguimento, então, ao nosso pronunciamento, senhor presidente, não considero justo e nem constitucional que escolas públicas ensinem religião, mesmo a ser um ensino facultativo. A bancada evangélica no Congresso Nacional, partidos como o PSOL e o PPS, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, CNTE, as associações de pais e mestres, as igrejas de diferentes denominações, a Associação dos Magistrados Brasileiro, a Ordem dos Advogados do Brasil e até mesmo a Associação Brasileira de Ateus e Agnósticos, a chamada ATEA, consideram a influência de uma religião nos bastidores políticos e no setor público de ensino um retrocesso no que tange à história, porque houve, de fato, e há muito tempo, a separação do Estado da Igreja. Elaborei este raciocínio para dizer-lhes que a aprovação do decreto 1736 não apenas confirma o que anteriormente tinha sido tratado e acordado entre a Santa Sé, o Vaticano e o Brasil. O tratado entre os dois Estados tem, prioritariamente, principalmente, interesses econômicos e financeiros. A conclusão desse processo somente aconteceu porque se trata de acordo entre 2 Estados, o que, sobremaneira, favoreceu a Igreja Católica, que, inclusive, receberá recursos do Estado para a manutenção de bens culturais, como prédios, acervos e bibliotecas. Não há como perceber que a Igreja Católica, foi privilegiada no que se refere a questões econômicas e religiosas. Não estou a combater os católicos, hipótese alguma, de jeito nenhum. Apenas considero que todos são iguais perante a lei e os poderes constituídos. Para se ter uma ideia melhor abalizada, o primeiro parágrafo do artigo 18 do Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil dispõe que a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, CNBB, com a devida autorização da Santa Sé, poderá firmar acordos e convênios com órgãos do governo brasileiro no âmbito de suas respectivas competências para que o Estatuto, se necessário, acredito, ser complementado ou até mesmo modificado conforme a conjuntura do momento. Além do mais, informo-lhes, no que é relativo ao ensino religioso na escola pública, que o emprego da expressão católico e de outras confissões religiosas foi também criticado pelo próprio governo, por intermédio do Ministério da Educação, que ressalta que a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996, veda a promoção de uma religião e não menciona nenhuma fé específica. Segundo a avaliação da Coordenadoria de Ensino Fundamental do MEC, a expressão pode gerar discriminação e insatisfação na rede pública de ensino, os que apoiam o acordo entre católicos e o governo defendem o tratado ao dizerem que o Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil não viola os princípios da Constituição no que concerne ao Estado ser laico. Acontece que a religião católica é a única com identidade jurídica concretizada no Estado do Vaticano, o que lhe dá o privilégio, e mais do que isto, o poder de assinar acordos internacionais como que foi sacramentado no Brasil. Estado e religião são separados no Brasil. O Estado é laico e o povo é soberano para escolher sua fé. Vamos ver agora o que o Senado, então, decidirá. Enquanto isso, dois estados dialogam e negociam questões relevantes
sobre religião e tudo o que advém dela. Os evangélicos tiveram de participar, a partir de 2003, de um complexo de processo de convencimento junto ao governo federal e ao Congresso Nacional para que o novo Código Civil fosse aprovado com observâncias sobre a existência e o funcionamento das igrejas protestantes, pentecostais e neopentecostais, que poderiam ficar à mercê de decisões governamentais conforme a vontade do titular ou dos titulares responsáveis pelo poder. Para se ter uma ideia mais apropriada do que lhes afirmo, nos anos de 2003 e 2004, quando eu era deputado federal, a bancada evangélica lutou para alterar o Código Civil em defesa das liberdades religiosas. Em vez de os evangélicos fomentar suas divergências por causa dos interesses das diferentes denominações, optamos pela união em prol de ratificar, ou seja, validar o que já é histórico, a separação da Igreja e do Estado. Os evangélicos sempre acreditaram que as igrejas não podem ficar sob o arbítrio do Estado, porque é inconstitucional, além de perigoso para a liberdade de culto e de fé. Concluímos, portanto, que as igrejas não podem ser tratadas como clubes, associações de bairro, sindicatos, dentre outras entidades legais, o que nos fez, como disse anteriormente, por meio da luta partidária, alterar o Código Civil brasileiro com o apoio da maioria do Congresso. Senhor presidente, no final de 2003, com a presença de colegas parlamentares, participei de reunião com o então ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. No encontro, disse ao juiz que, embora a Constituição estabeleça que não pode haver interferência das igrejas, essas instituições serem regidas por normas das associações ou clubes era uma temeridade, porque as igrejas poderiam ficar desprotegidas perante as leis do Estado. O ministro, após me ouvir, solicitou aos parlamentares que as igrejas enviassem à sua pessoa os respectivos estatutos. Então percebi que esse processo seria demorado, o que me levou a falar com um dos líderes da bancada evangélica sobre o assunto discutido no Supremo. No decorrer do ano de 2003, depois de muitas discussões sobre a questão dos bastidores do Congresso e do Executivo, finalmente foi apresentado o projeto de lei 634/2003, que propunha alteração no Código Civil, com o propósito de considerar as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado. Posteriormente, foi aprovada a emenda substitutiva global ao projeto 634/2003, que, além de definir as igrejas como pessoas jurídicas de direito privado, inseriu também os partidos políticos como tal. Vale lembrar que o Código Civil brasileiro, de 1916, o Código não era preciso no que é relativo à definição da pessoa jurídica de direito privado. Consequentemente, não especificava o que são as sociedades religiosas, pois, a rigor, eram consideradas associações, o que, evidentemente, não coadunava com os justos interesses da comunidade evangélica brasileira. Senhor presidente, a Câmara e o Senado aprovaram a matéria em regime de urgência, urgentíssima, sem haver, contudo, nenhuma alteração em seu texto, o que materializa que a sociedade brasileira concordava e concorda com a legítima reivindicação dos evangélicos de terem suas igrejas consideradas legalmente como pessoas jurídicas de direito privado. Tenho orgulho de ter participado desse processo e é por causa dessas questões que eu profiro esse discurso, porque defendo a separação da Igreja do Estado. A fé não é política. Quem faz política são os homens. Falo, obviamente, de boa política, da política responsável. E para concluir, senhor presidente, em 22 de dezembro de 2003, o presidente Lula sancionou a lei número 10.825, dando nova redação aos artigos 44 e 2031
da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002, que institui o Código Civil. Para o nosso júbilo, passou a constar em seu artigo 44 o parágrafo concernente às instituições religiosas. Abre aspas. São livres a criação, a organização, a estruturação interna e funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários ao seu funcionamento. As modificações no Código Civil beneficiaram todas as instituições religiosas e suas diferentes denominações e doutrinas neste país. O Estado brasileiro é separado da Igreja, porque ele é constitucionalmente laico. Era isto que eu tinha para dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Eu quero aproveitar, senhor presidente, para, já concluindo aqui, para pedir até à mesa e ao cerimonial que sempre nos servisse aqui com uma água, porque a nossa boca seca e não tem como ficar falando muito tempo sem um pouco de água para molhar a língua. Muito obrigado. Uma boa tarde para todos. A presença da conhecimento ao plenário, de ofício da lavra do vereador Carlos Caiado, em que solicita dar conhecimento ao doutor plenário que a ausência de Sua Excelência e também dos senhores vereadores Lucinha, Clarissa Garotinho e Leonel Brizola Neto deve-se a compromissos da comissão que integram em audiência junto ao Ministério das Cidades e à Caixa Econômica Federal, justificando assim a ausência de Suas Excelências na sessão desta tarde. Pela ordem, o nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Não estando presente, passamos à ordem do dia. Em tramitação especial em regime de urgência e discussão única, em votação. Em votação, o veto total aposto pelo Poder Executivo ao projeto de lei 1029/2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, que dispõe sobre a obrigatoriedade da adoção de medidas por parte do Poder Executivo do município do Rio de Janeiro, objetivando a redução das emissões dos gases responsáveis pelo efeito estufa. A matéria está em votação. Para encaminhar, o nobre vereador Alexandre Cerruti. Senhor presidente, eu peço adiamento da matéria por uma sessão. A presença ao doutor plenário, o adiamento da votação como proposto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão, em votação. Projeto de lei número 317, 2009, mensagem número 31, 2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo da lei número 2837, 14 de julho de 1999. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial, em regime de urgência, em primeira discussão. Projeto de lei número 318, 2009, de autoria do Poder Executivo, que modifica os artigos 2º, 3º e 4º da Lei 3.185, de 15 de março de 2001. A matéria está pendente de parecer das comissões de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, o nobre vereador Paulo Messina. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Educação é favorável. Para emitir o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o nobre vereador Dr. Jorge Manaia. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador professor Washington. Parecer favorável, senhor presidente. O parecer da Comissão de Finanças é favorável. Em discussão o projeto.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Em votação. Se os senhores vereadores forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência. Em primeira discussão. Projeto de lei número 321/2009, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo da Lei 3.057, de 20 de julho de 2000. A matéria está pendente de parecer das comissões. Pela ordem, senhor presidente. Para emitir o parecer pela Comissão de Justiça e Redação. A presidência convida o nobre vereador Tereza Berger. Parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade. O parecer da Comissão de Justiça e Redação é pela constitucionalidade. Para emitir o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, nobre vereador Renato Moura. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Administração é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, nobre vereador Jorge Manaia. Parecer é favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Higiene é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereador professor Washington. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer é favorável. Em discussão, o projeto. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, voltará em segunda discussão. Antes de passar a matéria seguinte, pela ordem do nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Senhor presidente, nobres colegas vereadores, membros que compõem a galeria, para fazer uma comunicação de que estou encaminhando a Vossa Excelência um documento, uma solicitação de consulta à Procuradoria da Câmara Municipal do Rio de Janeiro sobre a PEC número 58, justamente a PEC que visa reduzir o orçamento da Câmara Municipal do Rio de Janeiro de 5% para 4%. Vou expor rapidamente o conteúdo e os motivos dessa exposição. É porque existem alguns juristas, alguns pareceres jurídicos, que consideram inconstitucional a medida que visa a reduzir de 5% para 4%, embora apresentada pelo Congresso Nacional esta medida, já que existem dois tipos de direito. O direito constituinte originário, que é o da Constituição de 1988, e o derivado, que seriam através dos projetos de emenda constitucional que visam alterar a Constituição. Alguns desses projetos, embora sejam legítimos de emenda constitucional, não têm o direito de mexer, por exemplo, na independência entre os poderes, legislativo, judiciário e executivo, e também não podem mexer em direitos individuais. E me parece que essa PEC vem justamente mexer na independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário. Então, considerando a promulgação da emenda constitucional número 58 em 23 de setembro do ano de 2009, mais especificamente considerando o contido no texto do artigo 29A, cujo efeito imediato é a limitação de despesas do Poder Legislativo Municipal a contar de 1º de janeiro de 2010, sugiro encaminhar à Procuradoria da Câmara uma consulta com base nos seguintes argumentos. Como excediço, a diferença ontológica entre poder constituinte originário e poder constituinte derivado. Um exemplo dessa diversidade consiste na amplitude que a norma jurídica pode alcançar com a entrada no mundo jurídico das normas oriundas do novo Estado, criado com a promulgação da nova ordem constitucional, por exemplo, com a Constituição Federal de 1988 e as decorrentes das emendas constitucionais que são mais limitadas. O próprio texto constitucional em vigor dá a dimensão dessa limitação ao dispor no seu artigo 60 sobre as possibilidades e as condições para que ela possa ser emendada, deixando claro que existem impedimentos de variadas ordens, tais como limitações circunstanciais, temporais e materiais.
Dentre as limitações materiais, o parágrafo 4º chega ao extremo de proibir a existência de emendas constitucionais que tendam a abolir a forma federativa de Estado, o voto direto secreto, universal e periódico, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais. Contudo, mesmo havendo a vedação expressa para a apresentação de emendas que firam a separação dos poderes, parece-nos que é exatamente o que ocorreu com a promulgação da Emenda Constitucional número 58/2009, ao menos no que se refere ao seu artigo 29A, especificamente em seu inciso 2º do artigo 3º, haja vista que determina a produção de efeitos a partir de janeiro de 2010, limitando os gastos de câmaras municipais, irá inviabilizar o funcionamento do poder legislativo de várias câmaras, o que acarretará o desequilíbrio do princípio da separação dos poderes. Para se demonstrar o acerto dessa tese, basta imaginar a seguinte hipótese: onde se prevê a redução das despesas de 5% para 4%, passemos a supor que esta redução fosse determinada de 5% para 0,1%. Alguém teria dúvida que isso iria inviabilizar o funcionamento de qualquer poder legislativo municipal? Podemos ainda supor outra situação. Caso se modifique a forma como são repassados os royalties do petróleo, mais especificamente, se usarmos como exemplo o município de Macaé, de uma hora para outra a arrecadação do município cairá drasticamente, o que também irá inviabilizar o funcionamento do legislativo municipal. Em direito, a norma a ter analisada a sua constitucionalidade o deve ser na sua essência e não exclusivamente em sua razoabilidade. Salta aos olhos, portanto, que a matéria em questão não poderia ser objeto de emenda, pois fere o princípio da separação de poderes, na medida em que pode retirar a autonomia administrativa dos legislativos municipais. No intuito de se aproveitar a norma constitucional, podemos até entender que, num eventual questionamento acerca da constitucionalidade do dispositivo, o Supremo Tribunal Federal lance mão do instituto da interpretação conforme e, dessa maneira, salve o aludido dispositivo, fazendo com que o mesmo seja aplicado apenas como meta a ser atingida para as câmaras municipais, que a tenham extrapolado, e como limite para as que ainda não tenham atingido este teto, que é o nosso caso. Ou seja, que se respeite o direito adquirido pelas câmaras municipais que já estejam realizando despesas em patamares superiores ao previsto nesse dispositivo, mas que elas não aumentem em nenhum centavo. Ao se agir desta forma, bastarão alguns anos para que se atinja a meta, pois com o desenvolvimento da economia haverá o aumento da arrecadação, fazendo com que em mais dia, menos dia, as despesas se adequem ao limite. Assim sendo, sugiro a oitiva da douta Procuradoria da Câmara, com vistas a analisar a propositura da medida judicial para afastar a aplicação do dispositivo inconstitucional introduzido pela Emenda Constitucional número 58/2009. Aproveitamos o ensejo para renovar os mais sinceros votos de estima e consideração. Isso, inclusive, senhor presidente, creio que virá aí, junto com a solicitação dos funcionários, a trazer um pouco mais de tranquilidade para os funcionários que estão aí tão aflitos com as medidas, com a redução do nosso orçamento. Então, eu já encaminhei uma cópia protocolada para Vossa Excelência, estou enviando também uma cópia para cada um dos nossos nobres colegas vereadores, para que possam ser analisados pelos seus jurídicos e, em instância superior, salvo o melhor julgamento, eu creio que existe realmente a inconstitucionalidade do dispositivo. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Jorge Manaia. Eu acolho a questão de ordem de Vossa Excelência e estou encaminhando a douta Procuradoria para que tenha conhecimento do teor do que está sendo encaminhado. Pela ordem, nobre vereador Raymond. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, pessoal que trabalha na Câmara dos Vereadores, técnicos legislativos, pessoal da técnica aqui do plenário, pessoal também que trabalha na Câmara, que hoje está nas nossas galerias. Senhor presidente, eu estou vindo agora de uma atividade da educação. Estava no Colégio Santo Inácio
onde o Plano Nacional de Educação está discutindo a questão da mobilização de todos pela educação e discutindo a questão da interreligiosidade. Como é que pode se discutir o diálogo interreligioso e com essa discussão promover a educação no país. E por isso, infelizmente, felizmente porque eu estava lá, mas infelizmente porque eu perdi um pouco o time, perdi um pouco o tempo, e aí os projetos que já foram apreciados, inclusive votados em primeira discussão, eu queria, nessa questão de ordem, fazer menção a eles. Então, eu queria fazer menção a 3 pontos. Primeiro ponto, a mensagem do prefeito, do Eduardo Paes, é a mensagem número 32, 2009, que foi votado há pouco, que ela revoga a participação do Poder Legislativo no Conselho de Alimentação Escolar. Eu tenho dito reiteradas vezes aqui nesse microfone que eu sou um vereador da base de apoio do governo, mas que eu também tenho, até por obrigação pelo meu mandato, que é de representação popular, eu tenho por obrigação alertar para os equívocos. E aqui eu venho falar de um equívoco, inclusive, do governo federal, que eu também tenho liberdade, por ser membro do Partido dos Trabalhadores, de discutir algumas questões também. O Fundo Nacional de Educação, ele cita num decreto, aliás, numa medida provisória do presidente Lula, que os conselhos municipais devem se adequar, e na adequação que pede que seja feita uma representação que deixa de lado o Poder Legislativo. Ora, esse, no meu entendimento, é um equívoco, e que o prefeito aqui na cidade rapidamente acolhe esse decreto, sem nenhuma discussão com essa Câmara, e há 3 meses atrás pede à mesa diretora que indique 2 membros do Legislativo para compor o Conselho Municipal de Alimentação Escolar, aqui representado pelo vereador Jorge Manaia e pelo vereador Raymond, do Conselho de Alimentação Escolar. Esse projeto, essa mensagem do prefeito chegada à casa e votada hoje em primeira discussão, eu vou estabelecer uma discussão séria quando ela voltar em segunda, é a mensagem número 32 de 2009, ela retira, vereador Jorge Manaia, a participação de Vossa Excelência e a minha participação do Conselho de Alimentação Escolar. No fundo, não é aqui um desejo de puxar a sardinha para a minha brasa enquanto pessoa, enquanto cidadão, enquanto parlamentar, mas enquanto discussão da presença, vereador Leomar, do Poder Legislativo na discussão da educação na cidade do Rio de Janeiro, maiormente na questão da merenda. Então, essa é uma discussão que eu vou voltar a ela quando ela vier em segunda discussão. Outro projeto votado aqui hoje, também em primeira discussão, que voltará em segunda, e que eu perdi o tempo de fazer a discussão, e inclusive de apresentar uma emenda, é que o senhor prefeito inclui as categorias funcionais de fisioterapeuta e de fonoaudiólogo no quadro referente ao nível superior específico, etc., destinado às categorias funcionais de odontólogos e farmacêuticos, no anexo tal. Eu queria dizer de uma reivindicação de um profissional, da sociedade organizada, sociedade civil, um profissional que é um profissional de muita importância para a educação e para o movimento social, para a organização da cidade, que é o profissional de psicologia. Então, nesse momento que vem aqui incluindo os fonoaudiólogos e os fisioterapeutas, eu acho por bem também incluir o funcionário de psicologia. E aí eu também, quando vier em segunda discussão, terei o prazer de discutir isso, inclusive com justificativa que apresento na emenda que farei em segunda discussão para a inclusão dos psicólogos. E por último, eu queria também fazer uma menção aos servidores da Câmara dos Vereadores aqui do Rio de Janeiro. E dizer da minha tranquilidade de saber que Vossa Excelência, vereador Jorge Felipe, presidente dessa casa, e a mesa diretora, vai ter atenção e ausculta para acolher a fala, para acolher as reivindicações e para colocar na mesa de discussão e de debate os servidores que nos servem com qualidade aqui nessa casa. Eu sei da sensibilidade de Vossa Excelência, e sei que os servidores estiveram hoje reunidos com Vossa Excelência, que prometeu discutir e abrir os espaços de discussão para eles, e nós estamos num momento na sociedade brasileira, na sociedade mundial, que a palavra de ordem, a palavra é transparência.
essa Câmara precisa discutir com transparência isso, e nós sabemos da capacidade de diálogo de Vossa Excelência e da abertura que terá para com os servidores, que podem contar não com a minha militância nesse sentido, mas com a militância dos vereadores para poder discutir, porque consideramos importante o trabalho deles para o bem encaminhamento dos trabalhos dessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Nobre vereador Raimon, hoje tive a honra de receber um grupo de servidores que externou suas angústias e preocupações, consideramos-as pertinentes. Nenhuma decisão autoritária será tomada nesta Câmara Municipal. A decisão será fruto de uma ampla e profunda discussão, onde a representação de servidores terá a oportunidade de sentar na mesa das discussões para chegarmos a um entendimento final. Muito obrigado, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 322/2009, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre o Plano Plurianual para o quadriênio 2010-2013. Em votação o projeto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em primeira sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e votação. Projeto de Lei número 1117, de 1999, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que cria o Conselho Municipal de Comunicação e dá outras providências. Para encaminhar, senhor. Para encaminhar a votação, nobre vereador Stepânia Cecian. A pedido do próprio autor, eu peço o adiamento por uma sessão. A presidência submete à deliberação do plenário a proposta do nobre vereador Stepânia Cecian, no sentido de adiamento da votação desta matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária em segunda discussão, projeto de lei número 1913 de 2008, de autoria do senhor vereador Jorge Felipe, que regulamenta a titulação de terra dos habitantes do Parque Natural Municipal do Mendanha e da outras providências. Não havendo vereador para encaminhar. Senhor presidente, solicito o adiamento ordem. por 5 sessões. O presidente submete ao plenário a proposta do vereador Leomar Coelho pela adiamento da discussão por 5 sessões. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A discussão está adiada por 5 sessões. Passa-se a matéria seguinte. Deixa ele anunciar primeiro. Em tramitação ordinária, em segunda discussão. Projeto de Lei número 260, de 2009, de autoria do Poder Executivo, que concede isenção de impostos municipais para imóveis relativos à operação urbana consorciada da região do Porto, na forma que menciona. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Leomar Coelho. Solicito o adiamento desta matéria por 2 sessões. Proposto adiamento por 2 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em segunda discussão e quarta sessão. Projeto de resolução número 25, da Comissão Especial instituída pelo artigo 346 do Regimento Interno e Comissão de Justiça e Redação, que altera a resolução número 1052/2006, referente à tramitação do projeto de revisão do plano diretor, visando a permitir a apresentação de novas emendas e sugestões, bem como estipular novos prazos para a emissão do parecer e outras providências. Não havendo quem queira discutir, voltará em segunda discussão em quinta sessão. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de Lei número 37, de 2009, de autoria do senhor vereador Alfredo Serquis,
que regula a distribuição e a comercialização de bebidas alcoólicas e não alcoólicas em embalagens plásticas PET no município do Rio de Janeiro e da outras providências. A matéria está em votação. Os senhores vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a votação nominal pelo nobre vereador Roberto Monteiro. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os que forem contrários, não. Espera aí, só um segundinho. Esse é o projeto 12? Eu tinha pedido para encaminhar, presidente. Está em votação. Eu tinha pedido Para para encaminhar. Eu tinha pedido para encaminhar. Não, eu tinha pedido para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar. Para encaminhar o nobre vereador Paulo Messiano. Meu comunista, preste atenção. Que eu queria combinar com vocês. Nobre vereador. Já não cabe mais encaminhamento. Porque foi submetido à votação, foi aprovado e solicitada a votação, a verificação nominal. Então, nesse sentido, eu peço a Vossa Excelência... Mas o senhor não pode refazer a fala, porque, na verdade, eu tinha ido à mesa pedir o encaminhamento do voto. Eu tinha ido aí até a mesa para pedir o encaminhamento do voto. Tá? Então, deixa... Não. Só um minuto, presidente. O nobre vereador Roberto Monteiro vai refazer a fala. Nobre vereador Roberto Monteiro vai refazer a fala. Presidente, nem na ditadura era assim, hein? Não, estão falando aqui que acho que existe algum acordo aqui entre as lideranças. Eu cheguei em plenário, eu tenho discordância sobre a matéria. De qualquer forma, tendo em vista que parece que foi feito um acordo para votação, para ter votação em primeira e as emendas seriam apresentadas em segunda, eu estou retirando meu requerimento de nominal, senhor presidente. Retirada a solicitação pelo nobre vereador Roberto Monteiro, o projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Passa-se a matéria seguinte, em tramitação ordinária, em primeira discussão e votação. Projeto de lei número 72/2009, de autoria do senhor vereador Bencardino, que dispõe sobre a proibição de cobrança antecipada em bares, restaurantes e similares. O projeto está em votação, exige quórum de maioria absoluta. Os senhores vereadores que forem favoráveis votarão sim. Os contrários, não. Em votação. Votação liberada, hein? Como voto, senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Alfredo Serquis, André Gouveia Vieira, Aspásia Camargo, Carlos Bolsonaro, Claudinho da Academia, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Gilberto, Dr. Jairinho, Eliomar Coelho, Jorge Braz, Jorginho da SOS, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Raymond, Renato Moura, Roberto Monteiro, S. Ferraz e Vera Lins. A presidência vai encerrar a votação, hein? Está encerrada a votação. Votaram sim 14 senhores vereadores, não 2 senhores vereadores. Não há quórum para prosseguimento dos trabalhos. A presidência, antes de encerrar a presente sessão, convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.